Neste canal, você vai encontrar um vídeo sobre o que é o cálculo econômico e o que é o problema do cálculo econômico e por que os regimes socialistas fracassam miseravelmente toda vez que tentam ser implantados com um sistema. Oi, eu sou o Henry e seja muito bem-vindo a esse vídeo, que é o vídeo As Respostas Mais Bestas ao Problema do Cálculo Econômico. Porque a partir do momento que o problema do cálculo econômico é colocado no debate, as pessoas tentam responder de certa maneira, algumas com umas respostas mais sofisticadas, apesar de que algumas são bem controversas, como a questão, por exemplo, do modelo walrasiano usado por comunistas e marxistas, onde a pressuposição é uma teoria do valor neoclássica e não marxiana, e isso fica muito esquisito, porque você está pressupondo coisas que contradizem o que você acredita como verdadeiro, não faz muito sentido. Entre outras respostas, como por exemplo, a tentativa e erro, ou o modelo comparativo de olhar uma economia internacional capitalista para poder produzir na mesma medida, ou seja, que é pressupor que o modelo capitalista é capaz de realizar o problema do cálculo econômico, enquanto o socialista não. Mas enfim, tem um monte de respostas assim, um pouco mais sofisticadas, e algumas respostas que faz você se perguntar por que as pessoas discutem coisas que elas evidentemente não têm domínio sobre. E antes de iniciar o vídeo, eu vou fazer uma síntese muito resumida sobre o que é o cálculo econômico e o problema, apesar de que já tem 2 vídeos bem completos sobre isso. O cálculo econômico, se eu pudesse descrever ele da melhor forma possível, seria π igual a R menos C. O que isso quer dizer? O cálculo econômico é a capacidade de você averiguar se suas atividades econômicas elas são lucrativas ou não. No sentido de que não há prejuízo, no sentido de que as ações que você tomou economicamente elas são compensadas pelos resultados. Ou seja, eu posso comparar as minhas receitas com os meus custos. Vamos lá. Quando você faz um empreendimento econômico, você compra recursos, você paga uma cambada de coisas. E você paga essas coisas com unidades monetárias. Aqui no Brasil, por exemplo, o real. E quando você paga essas coisas, você busca fazer um processo para que a saída seja também em unidades monetárias, mas que seja maior do que os custos. E quando você consegue averiguar, por exemplo, gastei R$200 para produzir tal coisa e eu consegui vender a 300, você entende que essa atividade ela é lucrativa. E isso também demonstra que as pessoas preferem o recurso que foram colocados e que os fatores de produção usados para essa produção eles seriam justificados economicamente e assim por diante. Só que vamos ao custo. Quando você comprou matéria-prima ou coisa do tipo, você abriu de mão de dinheiro para obter recursos. Quando você entrega o dinheiro e recebe recurso, você fez uma troca. E isso que você acabou de fazer, ele vai gerar um fenômeno chamado preço, que é a divisibilidade de um recurso perante o outro. Então você consegue descobrir o preço das coisas através da troca, e é com a troca que você entende, em termos de unidades monetárias, quantas unidades monetárias você dispôs para aquele recurso, para poder fazer a comparação lá com a receita. Quando você faz troca, você pressupõe que o recurso que está em sua posse é seu, e que o recurso que está na posse do outro é de outrem. Então, nesse sentido, a troca é uma condição necessária para manifestar o preço, e também os custos da produção. E se não houvesse troca, por exemplo, nas vendas, se não pudesse vender, que é trocar, você não teria as receitas. E geralmente o problema é que as comunidades socialistas, no sentido geral, eles possuem um planejador central que coíbem a propriedade privada dos meios de produção e dos fatores de produção. Então não teria como trocar por dedução. Então, por mais que você venda, você não sabe quanto de custo você teve. E isso é importante, porque quando você vê os custos que você tem em termos de unidade monetária, que é a demonstração de preferência entre todos os setores produtivos, você consegue ver um alinhamento entre o que essa sociedade demanda e o que as atividades empresariais têm feito. Daí surge que o problema do cálculo econômico no socialismo não é um problema por ser um problema em si, que pressupõe o capitalismo. Não. É um problema que pressupõe a tua capacidade de poder fazer averiguações de alocações de recurso. O ser humano, como eu já falei no vídeo, ele faz isso de forma individual, Por exemplo, quando eu vou agir propositalmente para atingir um fim, eu comparo os fins que eu abri de mão com o fim que eu tive e imagino se eu tenho mais ou menos satisfação. Então é bem no campo do subjetivo. Só que a economia ela é mais no campo objetivo, que é a demonstração histórica das relações de troca. Então essas manifestações históricas das relações de troca, elas demonstram se você está tendo uma atividade mais lucrativa ou não. Então, resumidamente, é isso que é cálculo econômico e é esse o problema do cálculo econômico. Porque com o cálculo econômico, você ser capaz de comparar custos com receita, você consegue ter uma guia melhor do que fazer.
Inclusive, se você tem uma receita muito apertada, você consegue encontrar meios de alocar melhor o recurso, como uma inovação tecnológica, ou o próprio corte de custo, ou modificar as receitas de produção, né, que seriam, por exemplo, alterar os fatores de produção para poder chegar num mesmo resultado, ou num resultado um pouco inferior, mas com grandes mudanças que deem uma grande redução nos custos. Enfim, tem um monte de coisa que pode ser feito. Não à toa, quando o Mises fala sobre o cálculo econômico no primeiro livro dele, lá em 1920, ele comenta que sistemas monopolistas acabam sendo prejudiciais para o cálculo econômico, porque a ausência de concorrência impede, por exemplo, a busca pela inovação e também a busca de poder comparar o seu grau de lucratividade com outros graus de lucratividade, né? Então, um sistema monopolista ele também é ruim para o cálculo econômico. Daí surge uma pequena confusão de que o problema do cálculo econômico é por conta da centralização, quando não é o caso. Bom, sem mais delongas, vamos à primeira resposta mais besta sobre o problema do cálculo econômico. Camarada, poderia me explicar sobre o problema do cálculo econômico? Então tá, vamos lá. Eu vou chegar lá, mas antes a gente vai ter que estabelecer algumas coisas. Toda e qualquer ciência que você conhece, ela tem base material. O que eu quero dizer com base material? O antropólogo, por exemplo, quando ele vai escrever seu artigo, ele vai, por exemplo, até uma aldeia indígena, passa um mês lá, uma semana, o tempo que for. Ele vai lá ver a rotina, ver o comportamento, ver como é que aquelas pessoas se organizam, volta e a partir das observações dele, ele vai fazer a análise. Um filósofo vai pegar um acontecimento social ou qualquer outra coisa e vai abstrair em cima. Um cientista social, ele vai pegar e olhar determinados fatos que aconteceram e vai construir a sua análise em cima daquilo. Um economista, idem. Ele vai pegar os fenômenos históricos, ele vai fazer uma análise histórica. Um bom economista, tanto liberal quanto marxista, ele vai fazer uma construção histórica, uma análise histórica dos fatos. Ou seja, você só constrói ciência com base no mundo real, no mundo material. Você só constrói ciência nisso. Beleza? Toda ciência é assim. Física, biologia, medicina, filosofia, ciências sociais, psicologia, economia, engenharia, todas elas são a base real. Uma coisa que é observável ao olho humano. Belezinha? Fechamos esse ponto. O artigo do cálculo econômico do Mises é escrito em 1920. Né? A primeira economia socialista que vai surgir é em 1921, com a implementação da primeira NEP, que é o primeiro plano de planificação econômica da União Soviética. Né? Se a primeira economia socialista surgiu em 1921, o que o Mises analisou em 1920? Eu te respondo, nada. O artigo do cálculo econômico do Mises nada mais é do que um monte de achismo. Só isso. Tanto é que é um artigo que sequer é relevante academicamente para quem estuda economia. Eu conheço pessoas que estudam economia, eu já dividi casa com quem estuda economia. O cara tinha uma pilha de livros, nenhum era do Mises, nenhum era da escola austríaca. Esse primeiro problema é um problema que pressupõe, por exemplo, que o Mises não poderia estar certo, porque no momento em que ele falou, não existia uma experiência socialista para que desse as bases para que ele possa falar o que tenha falado. Este ponto dos comunistas sofre com dois problemas. O primeiro problema é que, se é verdade que você precisa ter a base para poder afirmar algo, os comunistas não poderiam dizer, por exemplo, que o comunismo vai dar certo, e nem que o socialismo poderia dar certo. Pelo menos aos moldes de que os socialismos, como eles mesmos admitem, mudam de região em região por conta das forças produtivas, né? Então, nesse sentido, eles não poderiam falar necessariamente que vai dar certo. Eles teriam que testar na medida que está acontecendo para ver se funcionou ou se não funcionou. E isso é bem complicado, porque eles não têm essa base. Alguns comunistas, por exemplo, admitiriam que o comunismo daria certo, porque nós já fomos comunistas lá no comunismo primitivo. Só que o comunismo que se busca estabelecer agora é um comunismo com as estruturas produtivas do capitalismo, fazendo com que tudo que se tem de meio de produção sirva aos seres humanos, né, na ideologia utópica deles. Então eles não poderiam admitir que vai dar certo, que vai funcionar, porque eles não têm base material para isso. Então isso é um meio que tiro no pé. Então se eu fosse eles, eu descartaria esse tipo de fala. O segundo problema, ele paira sobre uma situação bem específica, que é a situação da epistemologia, porque eles estão presumindo uma série de pressuposições epistemológicas acerca do conhecimento,
A questão do socialismo é que existem algumas pressuposições que são verdadeiras, que é, por exemplo, não haver meio de produção como propriedade privada, e isso está na defesa deles. E quando você não tem propriedade privada dos meios de produção, você não tem troca, isso é uma dedução do Mises. Mises está certo, o Marx também fala isso em O Capital. Como você não tem troca, você não tem a manifestação das relações de troca, ou seja, você não tem o preço. E para ser sincero, se o comunista que fala isso, que o Mises não poderia ter falado, tivesse lido o Manifesto e O Capital, ele não falaria esse pá de besteira. Porque não ter as relações de troca, os valores de troca, que é uma consequência do trabalho abstrato, é uma coisa que os comunistas querem alcançar. Na verdade, um comunista coerente, ele diria que o problema do cálculo econômico não é um problema em si. Porque a gente não busca umas relações econômicas. Gente, né? Me tornei comunista agora. Veio comunista, né? United forever in friendship and labor. Então, nesse sentido, não é uma resposta muito coerente. E em termos epistemológicos, também está errado. Mas a gente pode recorrer, por exemplo, a fenômenos específicos das próprias ciências naturais, que são as que mais podem apelar para esse tipo de coisa, que demonstram que proposições sem evidências do momento estão sendo comprovadas agora, que foi o que aconteceu com Einstein e com outros cientistas desse ramo que têm suas proposições no passado que se confirmam agora. Mas eles não estavam certos no sentido de que iria acontecer, porque aconteceu de fato, né? Eles já estavam certos que iria acontecer porque iria acontecer, não sei se me fiz entender. Então, nesse ponto, essa fala é meio que descartada, não tem muito valor. Então, essa é a resposta mais besta e a resposta mais ruinzinha, pra ser sincero. Bom dia, camarada. Então, o que o Mises vai criticar na economia socialista é o fato de que, por ter uma economia completamente planificada, que vai decidir ali o que vai ser produzido, como vai ser distribuído, quem vai produzir, onde vocês vão alocar recursos na economia, você não conseguiria prever as demandas da população e garantir tudo para todos. Isso porque não existiria o mercado. O mercado, através do livre comércio e das trocas entre as pessoas, ele é responsável por gerar o preço das coisas, que serve como base para você decidir o que você vai produzir ou não. Só que aí que tá, ele pega uma concepção de o que o capitalismo faz para definir esses preços, para fazer esse cálculo econômico, e ele coloca, como o socialismo não é capaz de fazer naturalmente essas coisas, ele até coloca que é possível fazer isso através de cálculos, através de outros mecanismos, mas naturalmente não seria, ou se fosse através de cálculo seria muito difícil. Então, como o socialismo não é capaz de fazer isso, ele não é capaz de vingar como sociedade, sabe? E aí que tá, não necessariamente o socialismo vai operar numa lógica capitalista, ele vai operar numa lógica socialista. O valor dos produtos vai ser definido pelo valor do trabalho social empregado naquele produto. E vão ter outras maneiras de quantificar a demanda das pessoas através de feedback, através não é centralizando, não necessariamente uma entidade vai ter o controle total da economia, isso é falso, podem haver cooperativas, só que o ponto é que a decisão vai partir dos trabalhadores. Porque no capitalismo não existe quem controle isso, é completamente aleatório, as pessoas produzem, as empresas produzem, jogam no mercado, e o mercado ele vai magicamente comparar preços ali, qualidades, e vai definir o preço das coisas. Só que aí que tá, no socialismo as pessoas vão decidir o que querem produzir, o que querem consumir, para onde vão os recursos através das demandas delas mesmas, sabe? Não é a lógica capitalista que vai refutar o socialismo, porque o socialismo não funciona numa lógica capitalista. O segundo ponto é que Mises iria pressupor um sistema capitalista para criticar o socialismo e que isso estaria errado. Não é este o caso. O Mises, quando ele faz a argumentação dele sobre o cálculo econômico, ele faz o que ele faz muito comumente, que é a regressão dos fenômenos, né? Ele fez isso no seu livro The Fear of Money and Credit, para chegar na regressão misesiana, né? Que a gente entende que é a justificativa das moedas com a pressuposição da utilidade marginal decrescente. E ele fez isso no cálculo econômico. Então, quando ele fala, por exemplo, o que é o preço? O preço é uma manifestação do valor objetivo, né? Ele é o valor objetivo em si, na verdade. Ele é a manifestação através das relações de troca. O que é a troca? A troca é quando há uma mudança de um recurso entre proprietários através da pressuposição da propriedade privada. A propriedade privada é você ser o dono do recurso. Se um recurso não tem dono, os fenômenos que pressupõem um recurso com dono não podem surgir. Então, os fenômenos de troca não podem surgir.
como o preço ele é uma manifestação que surge por conta da troca, o preço também não pode surgir. Então é uma série de sequências lógicas. Eu sei que comunista não é muito afim de lógica, né? Eu já percebi isso nas discussões que eu tive. Mas é uma série de consequências lógicas que ele chega para poder entender que não haveria, por exemplo, preços de mercados num sistema socialista onde não haveria meio de produção. Na verdade, ele admite, por exemplo, que você pode gerar certos mercados nos bens de consumo, né? Quando você distribui lá os recursos, distribui, cada um vai ter 5 cigarros, 3 charutos, assim por diante. E as pessoas, como elas não têm atendido as suas preferências, porque todo mundo precisaria receber as mesmas coisas, elas entre si geram um mercado, né? Que o Mises pressupõe o capitalismo, ele pressupõe o mercado. E nessa altura do campeonato, onde os comunistas tentam forçar não forçar no sentido de estar errado, né? Mas empurrar isso, de que o mercado não é capitalismo necessariamente, e eu concordo com eles nesse sentido, quando a gente demonstra como é que se chega no problema do cálculo econômico, eles agora querer dizer que é capitalismo porque é um fenômeno de mercado, fica um pouco complicado. Mas dizer coisas confusas, sem coerência, e que não se justificam e não se verificam na realidade, é bem típico de comunista. Respondendo o problema do cálculo econômico no socialismo, algumas pessoas argumentam que o socialismo enfrenta dificuldades na alocação eficiente dos recursos econômicos, por causa da falta de um sistema de preços de mercado. O tema do cálculo econômico é passado a uma ideia sobre o socialismo do século XX. Embora o socialismo não se baseie em um sistema de preços de mercado como o capitalismo, não significa que seja impossível obter informações relevantes para a alocação eficiente dos recursos. É viável estabelecer mecanismos de coleta e compartilhamento de informações econômicas para auxiliar no planejamento econômico. Pode ser feito por meio de pesquisas, estatísticas, levantamentos de necessidades e preferências da população. Na verdade, é mais eficiente alocar recursos no socialismo, pois com essas informações é possível realizar uma alocação mais precisa dos recursos, levando em consideração as demandas e prioridades da sociedade. Avanços tecnológicos, como a inteligência artificial e a automação, podem ajudar na alocação eficiente dos recursos. Algo que demorava 6 meses para ser levantado na União Soviética pode ser feito em segundos no socialismo chinês. Cara, esse problema é passado. Com o uso de sistemas computacionais avançados, é possível coletar e analisar grandes quantidades de dados econômicos em tempo real. Trabalhadores do mundo se organizem. Supercomputador. Que resposta mais idiota. Eu esqueci. Não era do Mises não poder falar. É o do supercomputador. O do supercomputador é muito esquisita. É a resposta mais esquisita do mundo. Porque todo mundo tem um engenheiro ou alguém que fez sistemas da computação que está em tal nível que consegue palpitar na economia para dizer que um supercomputador consegue resolver o problema do cálculo econômico. E todo mundo, eu digo todo mundo mesmo, tá? Se você é uma dessas pessoas e você diz que você é o masterchef da engenharia computacional, do computador, e você diz que o problema do cálculo econômico é resolvido, você tem que largar essa área imediatamente. Porque todo sistema, primeiramente, tem a ação humana. E esse é um sistema que reage através das informações recebidas. Então, ou você não entende de sistema computacional, ou você não entende de economia. Quando a gente fala que não há como resolver o problema do cálculo econômico, nós queremos dizer, em última análise, é que não há como fazer o cálculo econômico, dado que não há informação das relações de troca. Então, não existe a ação humana ou o input informacional para que o sistema calcule os cálculos econômicos. O problema do cálculo econômico não é uma continha difícil, não é tipo tu chegar no 25º número depois da vírgula do pi, não é isso. O problema do cálculo econômico é um problema de que não há fenômeno da troca e, portanto, não há o fenômeno informacional para você fazer o cálculo econômico. É um problema de condição necessária. Então, se a pessoa insistir muito nisso do sistema, ou ela não sabe nada de sistema computacional, ou ela não sabe nada da teoria econômica. Também tem a situação de que ela não sabe nada sobre nenhuma das duas, tá? E se você quiser fazer um teste aí, tu pode pegar tanto um computador da Xuxa, quanto um computador montado aí com uma RTX 5327, não sei nem se existe, acabei de inventar esse número, abre o Excel e bota assim na célula A1, B1 mais C1, e não coloca nada em B1 e não coloca mais nada em C1, e vê que resultado que vai dar, tá bom? Só te digo isso. E a última resposta, que é uma resposta que tem uma espécie de apelo à prática, que é algo mais ou menos observar e tirar interpretações sem a justificativa da interpretação. Já falei muito sobre isso, que são os fatos relativos, que é, não, mas a Amazon e a Walmart, elas resolveram o problema do cálculo econômico, porque elas são centralizadas. O problema do cálculo econômico não é um problema em si por conta da centralização. Apesar de que a centralização dificulta o cálculo econômico em algum sentido, como o exemplo do monopólio que eu citei. Então, assim, por mais que há uma centralização da Walmart e elas fazem as contabilidades por conta de haver as informações para realizar o cálculo econômico.
Então não é porque a Walmart é uma empresa privada, tá? Que há relações de troca que permitem com que elas observem os custos e as receitas, mas ela é centralizada de qualquer maneira que isso possa fazer sentido para vocês, que portanto o problema do cálculo econômico não é um problema, tá? Eu acho isso muito confuso, porque parece-me ser o caso de que as pessoas não leram o livro do Mises. Parece o caso de que elas ouvem problema do cálculo econômico, planejamento central, portanto é uma continha difícil, porque cálculo é difícil pra cacete, né? Cálculo é uma coisa difícil, né? Então o problema é porque é uma conta difícil, tipo x mais 5 igual a 10, tipo, o que é x? A gente não sabe, é difícil, né? Principalmente pros austríacos, os austríacos têm essa dificuldade, né? Brincadeira à parte, austríaco, na verdade, tem muito austríaco bom em matemática, Rothbard é um deles. Marx não era um deles, Marx não sabia nem fazer derivada. Então, tipo, caraca, velho, é um problema, é porque é difícil fazer continha por conta da centralização. Então, quanto mais centralização, mais difícil a continha fica. Gente, não existe isso de pegar proposições pelo título, né, pelos enunciados popularmente conhecidos, e achar que sabe do bagulho, tá? Nós percebemos isso com a lei de Sé, o cálculo econômico, nós percebemos isso também. Foi mais o que? O que me veio à cabeça é isso aí. Então assim, ó, não é uma continha difícil, tá? E que é uma continha difícil por conta da centralização. Abandone essa ideia. Então assim, ó, pra finalizar, o problema do cálculo econômico é um problema real. Os socialistas estão fadados a caírem nesse problema. É sim uma pedra no sapatinho dessa galerinha. As respostas que são dadas, elas são muito fracas. E as respostas que elas tentam ser mais científicas, elas acabam tendo que admitir coisas que não estão nos pressupostos dos comunistas como verdadeiro. Aí eles têm que aceitar na frente de todo mundo, com a cara lavada, de que o valor, por exemplo, é decorrente da utilidade marginal, e não, por exemplo, do trabalho. Isso é muito engraçado, tá? Então um dia que eu tiver por exemplo, eu quero desafiar aqui já fiz isso num outro vídeo, fazer agora, Jones Manuel pro debate. Vamos debater você. Vamos mostrar que você não sabe nada sobre economia. Vamos debater sobre economia e eu vou te mostrar. Pode vir o Humberto Matos também. Vou mostrar como vocês não sabem do que estão falando. Quando vocês rogam lá o Oscar Lange com o modelo valrasiano para defender a teoria de vocês, ao mesmo tempo, at the same fucking time, que vocês estão lá defendendo que a teoria do valor é a teoria marxiana. Vocês criaram Frankenstein que vocês não conseguem sustentar, tá? Então eu tenho tranquilidade maior no coração de dizer que vocês não sabem sobre economia. Bora debater, e daí eu já mostro que vocês não sabem o que estão falando e vamos pros próximos comunistas e quem sabe a gente faça a erradicação completa, intelectual, claro, né? Nada física, desses comunistas aqui na internet. Projeção, grande abraço e até mais.